Então vamos dar continuidade a esse momento que torna o nosso dia ainda mais especial, que é o momento em que nós vamos batizar o nosso irmão Joel, ilustre torcedor do Bangu. Foi assim que a gente começou a conversar certa vez. Descobri na conversa com ele que ele era torcedor do Bangu, sócio do Bangu, e aí a gente começou a conversar, e há alguns dias atrás, quer dizer, talvez isso já tenha um mês, alguma coisa, ou mais, a Sônia comentou que ele decidiu entregar a vida para o Senhor. E aí, queridos, eu queria abrir um parêntese para o momento que nós vamos experimentar junto com eles, Sônia, seu Joel, e também com a dona Yolanda. Por quê? Todos nós aqui temos testemunhado. Vocês estão ouvindo bem? Eu posso tirar a máscara um minutinho para só ficar? Todos nós temos testemunhado nos últimos tempos diversas lutas que a Sônia tem enfrentado. Ela teve situações difíceis. Se eu não me engano, nós já vamos para, pelo menos por baixo, alguma coisa em torno de uns 2 anos, entre tratamentos que ela teve que fazer relacionado a um câncer, e todo aquele processo árduo, dolorido, ao qual ela teve que ser submetida. E chegou um momento em que ela decidiu, pelas circunstâncias, que seria necessário que ela tivesse companheiros, pessoas, cuidadores, nesse caso cuidadoras, que estivessem com ela. Enfim, o fato é que ela conseguiu as pessoas que já estão com ela há algum tempo para cuidar, auxiliar a Sônia. Mas no meio disso tudo, a providência de Deus para com a saúde dela foi para além daquilo que a gente simplesmente imaginava. As pessoas estavam lá cuidando da Sônia, dando auxílio naquilo que ela precisava. E aprove ao Senhor, pela graça do Senhor, pela soberana vontade perfeita do Senhor, colocar uma pessoa que levou mais do que cuidado, companheirismo para a Sônia, auxílio para a Sônia, alguém que também, à medida que fazia tudo o que foi chamada para fazer, ela pôde fazer mais. E aí eu estou falando da dona Yolanda, que é uma serva do Senhor, e que nesse processo todo ofereceu ajuda, digamos, humana, mas também ajuda do próprio Senhor, a Sônia, a casa da Sônia. E nesse processo, ela, contato com o seu Joel, certamente conversando com o seu Joel, tratando com o seu Joel, ali chegaram a conversa culminou com a decisão do seu Joel entregar a vida ao Senhor. Então vejam, é providência de Deus, é cuidado do Senhor. O que se esperava até então era simplesmente o cuidado, o que estava no script, vamos assim dizer, que era o auxílio necessário, mas veja como Deus pode fazer mais do que a gente é capaz de pedir, do que a gente é capaz de pensar. Então, o seu Joel está aqui hoje para que a gente esteja batizando o seu Joel. Eu falei para a dona Yolanda, vai ser bom a senhora estar lá também, porque esse tipo de testemunho traz encorajamento para a igreja do Senhor. Não é preciso necessariamente exercer algum tipo de função oficial para fazer aquilo
que Jesus disse: vão e façam discípulos. É simplesmente fazer discípulo. E aí eu li ali agora, lembrei da Cíntia também, de uma conversa que a gente teve algumas semanas atrás. É fazer discípulo sendo dentista, é revelar o Senhor sendo dentista, é revelar o Senhor sendo uma cuidadora. Gente, Deus usa, Deus quer usar a mim e a você e a todos nós de uma maneira singela. O poder não está na grandiosidade daquilo que a gente pode fazer, mas em meio à singeleza, à simplicidade da ação, da fala de cada um, Deus pode fazer coisas poderosas, poderosas. E é isso que a gente vai testemunhar aqui nessa manhã, tá bom? Eu queria só lembrar algumas coisas a respeito daquilo que a gente vai realizar nessa manhã, a respeito do batismo. O batismo é uma manifestação visível daquilo que acontece de maneira invisível no coração de cada um. Então, o que a gente vai fazer aqui, do ponto de vista público, é algo que acontece de dentro para fora. É algo que alguém com uma consciência, por causa da ação do Evangelho, por causa do Espírito do Senhor agindo, levando a pessoa a entender o que naturalmente ela não pode entender, aquilo, o coração sofre literalmente uma transformação, é o que a gente chama na teologia de regeneração. E quando isso acontece, um insight na mente acontece também. A pessoa entende que ela precisa mais do que aquilo que ela pode fazer por ela mesma. Então ela decide: eu preciso do Senhor. Isso nasce no coração e a gente então, através do testemunho público do batismo, a gente confirma o que está no coração de alguém. Bem como o batismo, do ponto de vista público, significa a sua profissão de fé naquele que se identificou com você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer a seguinte coisa: Deus realizou alguma coisa em favor das nossas vidas antes que nós pudéssemos fazer alguma coisa, como hoje, cada um aqui decidiu sair da sua casa. Minimamente a gente pode dizer o seguinte: nós vamos cantar louvores a Deus, erguer nossas vozes a Deus, ouvir a palavra de Deus. Hoje a gente pode falar isso porque alguma coisa, como diz aquela canção, aconteceu no nosso coração, alguma coisa acontece no nosso coração, produzida pelo Senhor, e que nos motiva a amá-lo, a desejá-lo. Só que quando isso aconteceu em nossas vidas, a Bíblia vai dizer que nós éramos espiritualmente fracos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que Deus faz? Dá vida. E faz então com que a gente deseje. Ele é alguém desejável, é o amado das nossas vidas, é um ser amável e que ama pessoalmente a mim e a você, e que se identificou conosco, decidindo assumir um lugar que você não tem condição de assumir, decidindo realizar uma obra que você não tem condição. Por melhor que sejam as suas intenções, nossas obras não são capazes de nos trazer justificação. Então a gente se identifica com aquele que se identificou conosco primeiro, Jesus, o nosso Salvador. Bem como o batismo significa também muito mais do que um lavar do corpo, significa a inserção dos crentes no corpo de Cristo. Então é um testemunho poderoso. Então com essas perspectivas em mente, nós vamos praticar o mandamento deixado por Jesus, lá no finalzinho do capítulo 28 de Mateus: vão por todo o mundo, façam discípulos em meu nome, batize-os
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E façam isso com uma convicção: eu estarei sempre com vocês. Então é porque a gente crê nisso, é porque a gente vive a partir disso, que nessa manhã nós vamos batizar o nosso irmão Joel, tá bom? Então vou pedir o auxílio do Alex, talvez o Saulo também possa. David. Ah, então vem, David. Ah, tá. Assim, o David vai nos dar o auxílio aqui com. Pode ir. Para que eu não sofra um choque ali na. Então, vou pedir um auxílio aqui, Alex e o Saulo, mais o David. Vocês podem conduzir o Joel. Aí aqui alguém me auxilia. A flexibilidade já não é tanta, então vou solicitar para o Alex fazer parte do microfone. Ah, tá. Então façam, por favor. Mas eu vou ficar aqui, ó. Alguém pode conduzir ele aqui enquanto eu só tiro aqui do. Se o senhor quisesse vir de sandália, podia vir também. Mas segura. Dá frio. Vou fazer rapidinho. Aquele lado ali, ó. Então, gente querida, que nessa manhã a gente testemunhe aquilo que seria maravilhoso a gente fazer o tempo todo, e que isso sirva de encorajamento para mim e para você, para que a gente persevere como discípulo de Jesus e batize muitos para a glória do Senhor. Seu Joel, o Senhor reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Reconheço. Amém, amém. Glórias a Deus. Então, diante da sua declaração, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
Como é bom a gente poder participar de momentos semelhantes a esse. Como é bom se alegrar quando a gente sabe que o que está fazendo como parte do cumprimento daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1, Mateus 1, versículo 23. Mateus, capítulo 1, verso 23. Para que a gente... É o texto que a gente vai usar hoje para a nossa reflexão. Todo mundo achou? Talvez o Miguel... o Miguel já foi rápido ali, ele projetou. Estão vendo que a gente está tentando se adequar do ponto de vista tecnológico para facilitar a vida dos irmãos. Amém? Podemos ler? Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 23. Então, como disse, um pouquinho mais atrás, hoje nós vamos falar sobre Natal, sobre, não necessariamente o dia, que ninguém sabe qual é o dia, de fato, do nascimento de Jesus, mas a gente sabe que, por exemplo, ele nasceu em Belém. A gente tem dados históricos para falar sobre isso, e por detrás disso existe algo mais importante. E o texto que a gente vai ler nos fala sobre um dos aspectos da importância do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz assim: a virgem engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra, por isso te pedimos que ela encontre em nossos corações um coração desejoso pela semente do Evangelho. E só o Senhor pode produzir um terreno bom para que essa bendita palavra ali frutifique. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, para que a gente saia daqui te amando mais, te desejando mais, desejando ser um servo melhor, uma serva melhor, para que assim o teu nome seja glorificado, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Nos últimos tempos, a gente tem convivido, né, com uma situação das mais difíceis da nossa geração. E eu tenho a impressão que uma das palavras que a gente mais escuta é a expressão solidariedade ou solidário. Eu tenho para mim que essa é uma das expressões, se não for a mais utilizada dos últimos dias. Mesmo quando a gente constata uma humanidade capaz de fazer horrores, uma humanidade capaz de praticar coisas que, na verdade, demonstram mais o quanto
muitas vezes somos desumanos, ainda assim, em meio a tudo isso, a solidariedade brota, a solidariedade nasce, a solidariedade ela cresce em meio principalmente a momentos como os que eu e você estamos vivendo nos últimos tempos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de alguém solidário, a gente fala uma característica de alguém que é solidário, que demonstra solidariedade, é que essa pessoa manifesta interesse pelo outro, interesse em saber a respeito do outro, das suas lutas, das suas dores, dos seus problemas. E não somente ela demonstra um certo grau de interesse, ela se envolve com a dor do outro, ela se coloca à disposição do outro, ela busca socorrer o outro, ela busca se colocar ao lado do outro. E aí, gente, por mais que, enquanto seres caídos que somos por conta do pecado, a gente encontra pessoas que demonstram esse tipo de característica, e a gente, até certa medida, nós poderíamos dizer o seguinte: ser solidário é coisa de ser humano, por maior que às vezes encontremos contradições. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque houve um ser humano inigualável, que nasceu para demonstrar solidariedade, que nasceu para viver as implicações de ser solidário. E é isso que o texto está dizendo. Talvez não no conceito moderno da expressão solidariedade, mas se ser solidário significa se colocar ao lado do outro, ter empatia pelo outro, se envolver com a dor do outro. Essa pessoa, se nós estivéssemos falando sem citar nomes, quem é que se parece com isso? Quem é que praticou isso? Quem é que viveu isso de uma maneira como ninguém jamais viveu? Nós conseguimos viver certa medida, mas ninguém foi tão solidário quanto Jesus Cristo de Nazaré. O próprio nome, que aqui é dado, ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, ele será chamado Deus conosco. Ele é aquele que se coloca ao lado de quem sofre, ele é aquele que se coloca ao lado de quem precisa de auxílio, ele é aquele que está à disposição, que não somente diz: você precisa de ajuda, ele dá o primeiro passo na sua direção dizendo: eu sou a sua ajuda. É Deus conosco, é um ser solidário. Nós poderíamos dizer a seguinte coisa: Deus é solidário. Então, quando a gente fala de Natal, a gente pode dizer o seguinte: Natal tem tudo a ver com solidariedade. Deus nasceu, encarnou, se fez homem, se colocou ao lado dos homens, experimentou das limitações humanas e assim se fez solidários aos homens e às mulheres. Deus é um Deus empático, que se coloca no lugar do outro. Nós costumamos normalmente ter predileção por pessoas a partir da nossa simpatia por ela. Gosto muito de estar com fulano, porque fulano alegra o meu dia. Sabe aquela coisa de você sentir saudade de ouvir a voz de alguém, de estar com alguém, muito baseado na simpatia que temos um pelo outro e que não tem problema nenhum. Mas Jesus é alguém que e age não simplesmente por uma questão de simpatia, mas de empatia.
Ele é alguém que está solidário ao outro. Ele se coloca à disposição do outro, ele é Deus conosco. E aí eu te convido, por exemplo, a olhar para algum momento, não preciso nem ir muito longe, nem para falar de anos atrás, mas de forma mais recente, a olhar para a sua existência e ver onde Deus esteve com você. Ou quando foi o momento em que Ele não esteve com você? Quando foi? Esse momento não existiu. Gente, isso é tão maravilhoso, que mesmo para aqueles que não reconhecem Deus conosco, Ele está. Isso é maravilhoso. Isso é evangelho. É isso que traz consolo. É isso que traz ânimo. É isso que traz cura. É isso que transforma a vida. Isso é Natal. Jesus nasceu para ser um como eu e você, e é claro, nos aspectos em que nós precisamos de alguém para fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer, nem por si, nem pelo outro. Ele é Deus conosco. Então, quando a gente fala que Ele é Deus conosco, isso significa dizer que Ele possuía uma natureza semelhante à nossa. Ele assumiu a forma humana, vestiu pele humana, se tornou igual a mim e a você. Então, o que eu estava dizendo é que Ele se tornou um igual a mim e a você. E quando a gente pensa nesse ponto de solidariedade, Ele se torna um como eu e você somos, para servir a mim e a você. Eu sei que parece estranho quando a gente fala de um rei, de um senhor, mas Deus é um rei, é um senhor que serve. A Bíblia diz que Ele veio não para ser servido pelos homens, mas para servir os homens. Ele encarna com esse sentido. Ele vem para nos socorrer em meio às nossas lutas, em meio às nossas limitações. E quando Ele faz isso, Ele vem experimentando as nossas próprias limitações. Eu gosto muito quando eu abro o Evangelho e leio o seguinte relato. Jesus no Getsêmani, Ele chega um momento em que Ele sabe que está nos seus últimos momentos e Ele se apavora, Ele sente pavor. Alguém vai dizer, isso é coisa de gente fraca, né? Sentir medo. Mas eu queria que você pensasse que Ele sentiu muito do que você sente. E é aí que entra a questão da identificação. Ele sabe o que você sente literalmente. Ele se identifica com isso, porque Ele experimentou, porque Ele viveu. E porque Ele viveu, Ele pode te socorrer. Então, no Natal, em outro relato sobre o nascimento de Jesus, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nós temos o momento em que o anúncio é feito aos pastores, e naquele momento, os pastores, diante daquela manifestação gloriosa, eles sentiram medo, por exemplo. Aí quando a gente sabe que Jesus nasceu e se tornou como um de nós, a gente precisa se apegar a isso e converter os nossos medos em alegria, porque Ele veio e sabe o que nós sentimos. Ele veio e viveu aquilo que eu e você vivemos. Então, se nessa manhã você chega com anseios no coração, com medos no coração, com o coração angustiado, Jesus sabe literalmente o que isso significa. E Ele pode te socorrer em meio às suas angústias. Ele pode te socorrer em meio aos seus sofrimentos, porque Ele sabe o que significa sofrer. E mais do que isso, Ele sabe o que literalmente significa sofrer e sofrer por nós.
por nós. Eu queria que você pensasse na seguinte ilustração, que está aqui atrás. Olha para essa cruz. Quem assumiu o nosso lugar, nesse lugar, foi alguém que se identificou comigo e com você. Muitos homens foram crucificados na história antiga. Aliás, muitos vieram dizendo ser o Messias, mas nenhum pôde literalmente ser Deus conosco. Apenas Jesus de Nazaré. Apenas Jesus de Nazaré. Naquela cruz ele suportou uma dor física, ele suportou dores por conta dos nossos pecados. Naquela cruz ele se sentiu abandonado por conta dos nossos pecados. Naquela cruz ele suportou uma ira santa, a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Ele sofreu não somente como nós sofremos, mas sofreu por nós. Sofreu por mim e por você. Então, se ele não se tivesse tornado um como nós, ninguém aqui teria condição absolutamente de dizer: eu me habilito a passar por isso e darei conta dos meus pecados. Uma espécie de autojustificação. Ninguém conseguiria experimentar isso. Ninguém conseguiria. Se ele não tivesse tornado como um de nós, não haveria esperança para as nossas vidas. Não haveria. Deus conosco mostrou o rosto de Deus para mim e para você. Deus conosco nos permite ser abraçado e abraçar aquele que é a esperança bendita das nossas vidas. Por mais solidário que eu e você sejamos uns com os outros, nós vamos encontrar nos nossos abraços, nas nossas ações, limitações. Elas vão até um certo momento. Nós não conseguimos caminhar por muito tempo, sendo suporte por muito tempo. A gente não consegue. Mas Ele é aquele que conseguiu. Ele é aquele que fez. E Ele é aquele que continua fazendo isso. Ele é aquele que continua fazendo isso. Então, nesse sentido, nós devemos celebrar, e celebrar muito, o fato de Deus ter vindo habitar nessa terra com a humanidade. Devemos celebrar. Quando Ele vem para se envolver, Ele vem para socorrer, Ele vem para cooperar, Ele vem para se colocar ao lado, Ele vem para ser o suporte, Ele vem para ser o auxílio. E tudo isso a gente pode dizer que pode experimentar porque Jesus nasceu. Porque Jesus decidiu estar entre nós, decidiu vestir pele humana. Ele tabernaculou, como diz o evangelista João. Ele tabernaculou, ele habitou entre os homens. Então, o desejo do meu coração nessa manhã é que você seja abençoado, não simplesmente com a ideia de, isso é muito bom, é maravilhoso, a gente pertencer a uma família como essa, pertencer a um grupo como esse, ter os nossos familiares por perto, isso é maravilhoso. Mas, para além disso, existe algo absolutamente ainda mais poderoso, que é saber que Ele está comigo, que Ele está com você, que Ele está ao nosso lado, que Ele é por nós, como diz Paulo, e não contra nós. E assim, eu encorajo você a celebrar o seu Natal. Eu encorajo você
quando estiver entre os seus, lembrar que a maior razão de ser de nossa existência é saber que Deus, aquele que nos criou, aquele que nos formou no ventre de nossas mães, é aquele que caminha ao nosso lado o tempo todo, em data festiva ou não, em momentos felizes ou não, em momentos de paz ou de tribulação, Ele está conosco. Deus é solidário sempre. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos clamar ao Senhor para que Ele abençoe aqueles que nesse momento não podem estar aqui. Ele é conosco, Ele está ao nosso lado. Senhor amado, bendito seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor, porque apesar de tão pequenos, de tão limitados, de tão inferiores, de tão frágeis que somos, podemos encontrar em Ti, podemos encontrar na Tua bendita pessoa o sentido da nossa existência. Não porque a gente faz isso simplesmente tentando alcançar intelectualmente quem Tu és. O Senhor nos permite conhecer assim também, mas a razão disso é que o Senhor é conosco, veio ao nosso encontro, caminhou em nossa direção, é o suporte absoluto em meio às nossas dificuldades. Como é bom saber que apesar de todas as adversidades que a gente experimenta, nós temos o Senhor ao nosso lado, cooperando, auxiliando, realizando aquilo que eu não sou capaz de fazer. Nesse momento, Senhor, que o Senhor faça renascer em nossos corações essa convicção de Natal de que o Senhor é conosco, que o Senhor está por perto, que o Senhor não se afasta, que o Senhor se dá por inteiro, que o Senhor não se esconde, como muitas vezes, por conta das nossas limitações, somos capazes de fazer. Que o Senhor se interessa por nós, que o Senhor se coloca à nossa disposição, que o Senhor é Emanuel. Louvado seja o Senhor. Nos faz lembrar, em meio às nossas dores e angústias, que não estamos sozinhos, que o Senhor prometeu estar conosco para sempre, que o Senhor decidiu estar conosco para sempre, e que assim o nosso ânimo seja reacendido, a esperança, ela possa surgir em nosso coração. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos, socorre-nos, como já fizemos no início, vamos suplicar novamente, Senhor, socorre as pessoas que estão enfermas, seja Emanuel com elas, que elas nesse momento, Senhor, nem imaginam muitas vezes, muitas delas, que estamos aqui suplicando em favor delas, mas ainda assim o Senhor é com elas, é Deus conosco, é Deus com elas, é Emanuel com a gente, é Emanuel com elas.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor também possa abençoá-los. Se nessa manhã, em nosso meio, existem aqueles que temem pelo amanhã, que se sentem desencorajados com o que pode ser, com o que será do próximo dia, da semana, eu te peço, esteja ao lado deles, os fortalecendo, dando ânimo, dando vigor, se necessário, carregando eles em seu colo, Senhor, para que no momento oportuno, cada um possa caminhar com suas próprias pernas, e assim, compartilhar a boa nova do Natal de alguém que nasceu para ser solidário, para ser alguém que se coloca à disposição do outro. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.